eu sei que na cruz, nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Hoje, dia 30 de março de 2020, estamos aí chegando no final do mês, praticamente, na verdade hoje é o penúltimo dia do mês de março, e nós estamos terminando esse mês na presença de Deus. Estamos concluindo esse mês, um mês atípico, um mês onde nós estamos em quarentena, reclusos, mas nós estamos na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Nós estamos iniciando nossa transmissão da devocional desta manhã de segunda-feira, no dia 30 de março. Agora são 9 horas e 3 minutos. Que Deus possa falar profundamente ao nosso coração, que nós sejamos edificados com a palavra de Deus, nós sejamos edificados com os cânticos que nós vamos entoar aqui nesta transmissão, e sobretudo que nós possamos ser edificados com a mensagem da palavra do Senhor sobre nossos corações. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia e o seu poder. Oremos. Senhor nosso Deus amado, nós queremos te louvar pela noite de descanso, nós queremos agradecer a Deus pela presença santa e poderosa do Senhor conosco, ó Deus. Nós queremos te agradecer pelas misericórdias do Senhor, que mais uma vez se renovaram sobre nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, entregar a Ti esta manhã, este dia, e todos os dias da nossa vida, Pai, nós queremos consagrar ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor possa, Pai, nos proteger nesse dia de hoje, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, com um renovo espiritual, com a força que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hino 269 do Inário Novo Cântico. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores
sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-te todo o pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Louvado seja o nosso maravilhoso e eterno Deus que mandou Jesus Cristo para nos salvar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Nós queremos saudar os nossos amados que estão sintonizados conosco nessa transmissão. Queremos aqui dar um bom dia especial para o Marcelo Aparecido Brito. Bom dia, amado pastor, a graça seja contigo. Amém, amém, Marcelo. Adriana Silva, bom dia, uma semana abençoada para todos nós. Amém. Também a nossa irmã Ivoni Fernandes. Ivoni, seja bem-vinda. Também minha tia Vera Lúcia de Freitas, Deus abençoe. Também a Tereza Bernardes, Deus te abençoe, Tereza. Também nossa irmã Alessandra Melo, bom dia, amém. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que bênção, Alessandra. Também nosso irmão Sérgio Ramos, oi Sérgio, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua casa. Também o Sebastião Francisco Gomes Júnior, obrigado, Sebastião, pela sua sintonia conosco nesta manhã. Também nossa irmã Dina Dias, bom dia, minha querida Dina. Nosso irmão Longuinho Tomás, seja bem-vindo, Longuinho. Nós também queremos saudar aí o Estevam Beraldo, seja bem-vindo, Estevam Beraldo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós cumprimentamos com a graça, com a paz e o amor do nosso Deus, ao Valdomiro Gonçalves, ao Wellington Ramos, sejam todos bem-vindos, ao Leandro Capristo, seja bem-vindo, Leandro, também a nossa irmã Simone Rocha. Cumprimentamos também a Roberta Barroso, oi Roberta, seja muito bem-vinda. Também eu cumprimento a Helena Osvaldo, a Helena é meu tio Osvaldo. Também cumprimento a Cidia Castro, seja bem-vinda, Cidia Castro, Deus abençoe grandiosamente. A Cidia Castro diz, bom dia pastor, gosto muito desse hino, amém. Também cumprimento nossa querida Marina Vieira, cumprimento também o reverendo Luiz Gustavo Brito, Deus abençoe, reverendo. Também o Laurismar e a Noemi. Bom dia, meus queridos irmãos. Também cumprimento nosso pastor Humberto Dotto. Seja bem-vindo, meu amigo.
Também a nossa querida Fabiana Belduque, muito bem-vinda, Deus abençoe. Meus amados, nós vamos ler na Palavra de Deus. Eu quero convidá-los nesta manhã, começarmos já. Teve pessoas que levantou aí às 4 horas, teve pessoas que levantaram às 5, teve pessoas que levantaram às 6, 7, teve pessoas que levantaram mais tarde, mas nós estamos aqui às 9 horas da manhã com a nossa transmissão e nós vamos ler um texto na Palavra de Deus. Eu quero ler no Salmo 19 para a nossa edificação desta manhã. Convido a você a fazer a leitura comigo. Vamos ler juntos no Salmo de número 19 a Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Da terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Meus amados, a palavra de Deus nesse salmo, registrada, inspirada pelo rei Davi, esse salmo ele nos apresenta duas características da revelação de Deus. Ou melhor, esse salmo ele apresenta duas revelações do Senhor. Ele apresenta a revelação geral, ele apresenta a revelação especial. Por revelação, de acordo com a teologia, a palavra revelação significa o descortinar que Deus faz de si mesmo. Deus, ele quis se apresentar para a criação dele. E Deus, ele quis se mostrar, quis se dar a conhecer de duas maneiras. Uma é através da revelação geral, que é a natureza criada, ou que são as impressões digitais de Deus na criação. Nos primeiros versículos, no capítulo 1 no versículo 1 até o 6, nós encontramos isso, a revelação geral que revela Deus. E nós observamos aqui verbos relacionados a ações humanas dadas à criação. Veja só, os céus proclamam a glória de Deus. É uma expressão mostrando aí que a criação está proclamando a glória de Deus. Proclamar é dizer em alto bom som, é com uma voz entonada, é de uma forma oficial, de uma forma majestosa, é como um arauto que anuncia, que proclama um rei, que proclama um edito, que proclama um decreto. É uma mensagem especial e de forma muito oficial. Então os céus proclamam a glória de Deus.
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, falando das obras criadas, falando dos céus, falando do firmamento, mas o firmamento e os céus se unindo aqui com outros elementos da criação de Deus. Por exemplo, um dia discursa a outro dia, é um dia falando a outro dia, é uma noite revelando conhecimento a outra noite. Versículo 3: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija o seu caminho, a percorrer, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os elementos da criação revelando o Criador. Deus dizendo que há uma revelação dele na criação. De maneira que as pessoas, ao olhar a natureza, ao olhar a criação de Deus, são conscientizados de que existe um Criador. Como diz aqui a palavra, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E qual é a voz dos elementos da criação? E quais são as palavras acerca que são ditas pelos elementos da criação? Anunciam as obras das suas mãos, proclamam a glória de Deus. Não há palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Essa é a revelação geral. Pela criação nós sabemos que existe o Deus Criador. Agora nós temos uma outra revelação, é a revelação especial. E a revelação especial é a palavra de Deus, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quem há que possa discernir? Além disso, por ele se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então aqui Davi ele apresenta a revelação especial que é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Como ela é apresentada? Ela, em primeiro lugar, ela é apresentada com perfeição. A palavra de Deus, ela é perfeita. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Uma outra característica da palavra de Deus, ela é reta, ela não faz curva. Ou seja, a palavra de Deus não tem atalho. Se atalho fosse bom, seria o caminho principal. Por isso a palavra de Deus ela não tem atalho, a palavra de Deus ela é reta. Ela não faz nenhum tipo de injustiça. Ela não inocenta o culpado e ela não condena o inocente. A palavra de Deus ela sonda o mais profundo do nosso interior e ela revela as intenções e as motivações da nossa alma. Não há ninguém que fique assim à luz da palavra de Deus sem ser lido pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é reta. Uma outra característica da palavra de Deus é que ela é valiosa. Ela é o livro majestoso
ela é o livro que está acima de todo livro, porque ela é a palavra de Deus. Todos os livros, com o passar dos anos, eles precisam de ser revistos, corrigidos, precisam de ser alterados. Um exemplo são os nossos livros de ciência. Quando eu estudei ciência na 4ª série, muitas das informações que tinham lá já foram corrigidas, já foram alteradas. Muitas das literaturas clássicas já não faz nenhum sentido hoje. Muitos dos livros, Platão, Aristóteles, Sócrates, muitos livros da literatura secular não tem nenhum sentido mais hoje. Muitos livros religiosos, muitos escritos religiosos de outras religiões que não confirmam o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó como único Deus, também não tem nenhum sentido, não tem nenhuma relevância hoje. Mas a palavra de Deus não. Ela é atual. Estamos aqui no ano 2020 e a palavra de Deus ela não tem nenhum tipo de erro. A palavra de Deus não tem nenhum tipo de imperfeição. Ela é infalível, imutável. A palavra de Deus ela permanece valiosa, muito mais do que o ouro, muito mais do que o ouro. E a palavra de Deus ela é doce. Ela adoça a vida, aquele sabor para a vida, aquele sabor gostoso do mel. A palavra de Deus ela é doce. Então, com essas características, amados irmãos, o rei Davi ele acrescenta mais uma. Aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus recebem grandes recompensas. Versículo 11. Além disso, por ele se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quais são as recompensas de guardar a palavra de Deus? A primeira recompensa que nós podemos colocar aqui é a vida eterna. Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O primeiro benefício, a primeira recompensa de guardar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de crer na palavra do Senhor, é que nós vamos receber a vida eterna, porque a palavra de Deus, ela pode ser resumida numa única palavra: Jesus. Jesus é o conteúdo da palavra de Deus. Em todas as páginas da Bíblia, nós encontramos sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, a recompensa maior é a vida eterna com Deus. João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Aqueles que não creem em Jesus perecerão, mas aqueles que creem em Cristo hão de ganhar a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. A primeira recompensa de guardar a palavra de Deus é a vida eterna. Qual é? E a vida eterna e todas as consequências da vida eterna e todas as nuances ali da vida eterna. O perdão dos pecados, o sermos novas criaturas, o sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo habita naquele que crê em Cristo Jesus. Há muitos benefícios, meus irmãos,
Há benefícios assim imensuráveis quando nós olhamos na perspectiva da eternidade, do perdão dos pecados, da salvação da nossa alma, da presença do Espírito Santo em nós, o sermos novas criaturas, o sermos livres, verdadeiramente livres. Mas o texto fala de mais recompensas. Eu quero ressaltar aqui uma recompensa muito importante para os nossos dias de hoje. É a esperança. A palavra de Deus, ela nos dá a capacidade de sermos pessoas que esperam um dia melhor, que espera uma solução para tudo. O homem de Deus e a mulher de Deus, quando está doente, oram na expectativa da cura. Tomam um remédio na expectativa do efeito positivo do remédio. Se o homem de Deus está desempregado, ele ora na expectativa de Deus preparar um emprego. Se o homem de Deus está com um problema na família, ele ora na expectativa da solução dos seus problemas. Porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança. Esperança. Porque a palavra de Deus anuncia Cristo, anuncia o Redentor, anuncia o Deus triuno que está no controle de todas as coisas. A esperança de um dia melhor, a esperança do fim desta pandemia, a esperança do fim deste coronavírus, a esperança da cura daqueles que estão doentes, a esperança da conversão do nosso filho, da conversão do esposo, da esposa, dos pais, da salvação da família, a esperança. A esperança. E um texto maravilhoso que fala sobre esperança é Abacuque, capítulo 3. Eu quero ler para nós. Abacuque 3. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas nos currais, no aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Lembra quando você orou a Deus e Deus ouviu sua oração? Lembra quando você, com fé, esperança, com aquela expectativa, você pediu trabalho e Deus atendeu e abriu uma porta? E você foi tão agraciado e tão abençoado? E você nunca esqueceu? E você sempre agradece? Você sempre louva a Deus? Porque Deus, Ele ouve a oração daquele que espera por Ele. Irmãos, olha só esse texto sagrado. Esse texto aqui é maravilhoso para nós. A palavra de Deus é maravilhosa demais. Olha só o que esse texto em Isaías 64 diz. Veja só. Olha só. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que bênção. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Além disso, a palavra de Deus também nos ensina, aqui no próprio livro de Isaías, um pouquinho atrás, no versículo 40, versículo 30 e o 31, diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, meus amados,
encontramos aqui uma outra recompensa, a recompensa da esperança. Ao guardarmos a palavra de Deus, somos chamados a esperar. E a esperança é uma recompensa que resulta da palavra de Deus. Quanto mais a gente está perto da palavra de Deus, quanto mais nós estamos assim crendo na palavra de Deus, quanto mais nós estamos observando a palavra de Deus, mais o nosso coração se enche de esperança, mais o nosso coração se enche de fé, mais o nosso coração se enche da presença de Deus. Amados, a salvação vem por ouvir a palavra de Deus, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a esperança vem por ouvir e guardar a palavra de Deus. Mas nós temos mais benefícios, mais recompensas. Olha só, versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Irmãos, a palavra de Deus nos traz uma grande recompensa. O sermos irrepreensivelmente homens e mulheres que andam agradando a Deus. O viver de forma irrepreensível é uma recompensa que vem da palavra de Deus. Porque quando nós, obedientes à palavra de Deus, obedecemos o mandamento de amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com todo o nosso entendimento. Quando nós, obedecendo a palavra de Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos fazer imagem de escultura, nós não vamos idolatrar nada e nem ninguém, mas nós vamos adorar o Deus vivo. Por que a idolatria é errada? Porque a idolatria, ela reduz o tamanho de Deus. Por mais que eu faça uma imagem grande de Deus, eu jamais posso realmente mensurar e colocar Deus dentro de uma forma, porque Deus é infinito. Então, toda forma que eu coloco para Deus, seja na imaginação ou seja na realidade, eu estou reduzindo o tamanho de Deus, porque Deus é imensuravelmente infinito. Deus é incompreensivelmente infinito. Nós não podemos, nós juntos não conseguimos compreender a infinitude de Deus. Então, aquele que ama a Deus não reduz o tamanho de Deus. Aquele que ama a Deus não fala o nome de Deus em vão. Aquele que ama a Deus, honra a Deus, adora a Deus, se coloca como servo de Deus, se coloca como adorador a Deus. E aquele que anda de acordo com a palavra de Deus e caminha numa vida de um homem ou uma mulher que é irrepreensível, ele ama o próximo. E aquele que ama o próximo, ele não prejudica o próximo em nada. Contra o amor, não há lei contra o amor. O amor, ele cobre multidão de pecados. O amor é puro, o amor é verdadeiro, o amor é justo, fazendo assim que aquele que ama, ele vive de uma maneira irrepreensível, irmãos. Por isso aquele que, e eu não estou falando aqui de sentimento, não, porque o sentimento é uma coisa, eu estou falando aqui de mandamento, porque aquele que ama não fala mal, aquele que ama não rouba o próximo, não adultera contra o próximo. Aquele que ama não cobiça o que é do próximo, não calunia o que é o próximo, não mente contra o próximo. Aquele que ama não faz o mal ao próximo. Aquele que ama, ele honra os seus pais, ele obedece os seus pais. O caminho de uma vida irrepreensível é o caminho do amor, é o caminho sobremodo excelente. De maneira que a palavra de Deus fala assim, ainda que eu tenha a tamanha fé a ponto de transportar montes, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu seja capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado numa praça,
ainda que eu entregue meus próprios bens em favor dos pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus amados irmãos, o amor é o caminho da excelência, de uma vida irrepreensível. E de onde emana esse amor? É da palavra de Deus, é da Bíblia. Ah, pastor, não creio na Bíblia porque foi homem que escreveu. Você queria que fosse um cachorro que tivesse escrito, um macaco, um cavalo, um boi, uma vaca? Desculpa a resposta tão assim, reta e direta. Qual é o único ser inteligente que é capaz de raciocinar, que é capaz de pensar? É o homem. Só que os homens que foram usados para escrever a Bíblia foram homens usados por Deus, homens separados por Deus, homens inspirados pelo Senhor. E foi o Senhor que realmente escreveu a Bíblia através desses homens. O autor da Bíblia não são os homens jamais poderiam ser capazes de escrever a Bíblia, porque a Bíblia é um livro sobrenatural, a Bíblia é um livro espiritual, a Bíblia é um livro santo. E o homem pecador, por si mesmo, nunca jamais seria capaz de registrar as palavras santas que há na Bíblia. Ou toda a palavra de Deus é santa. Não é que há palavras santas na Bíblia, não. Toda a Bíblia é santa. É inerrante. Lá em 1 Pedro, deixa eu ver se é 1 Pedro mesmo. Deixa eu encontrar aqui. Primeira Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus, vou até colocar aqui para você ver. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja só, meus amados irmãos, a Bíblia não veio como esclarecimento individual do autor humano da Bíblia, porque nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a inspiração da Bíblia é um milagre, é algo sobrenatural, Deus se revelando. Nós lemos já que Deus se revela através da criação, e pela criação nós sabemos que existe o Criador. Mas não sabemos o nome dele, não sabemos como ele é, não sabemos o que ele fez para nos salvar. Nós sabemos que ele é o Criador. Mas o conhecimento para a salvação vem da Bíblia, a revelação especial. E a Bíblia ela tem algumas marcas, nós já falamos sobre isso. Ela é perfeita, ela é reta, ela é valiosa e ela é doce, ela é palatável, ela é saborosa, ela dá sabor à vida. E nós temos outras características da Bíblia que eu não coloquei. Ela permanece para sempre, ela é verdadeira, totalmente verdadeira, ela não ensina nada errado, ela ensina o que é justo, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é correto. Então, amados, já estou no finalzinho já dessa reflexão, dessa devocional desta manhã, e a palavra de Deus fala que há muitos benefícios, há muitas recompensas
de guardar a palavra de Deus. A primeira é a salvação. É a salvação da nossa alma, é a vida eterna. É a salvação, é ali o livramento, a libertação da condenação do pecado. O pecado, ele mata. E o salário do pecado é a morte. E a morte, ela é física, espiritual e eterna. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, eles precisam de conhecer para receber o livramento e a libertação dos pecados. Somente em Cristo. Não é nome da igreja, não é outra religião, não é o nome do seu pastor, não é os membros da sua igreja, é Jesus. Pare de olhar para os outros, comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Cristo e comece a olhar para a palavra de Cristo. Por fim, essa vida irrepreensível, ela resulta numa vida de adoração a Deus, que diz assim no versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi, ele conclui esse salmo dizendo que uma vida conhecendo o Criador, conhecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, resulta em adoração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, não há como adorar a Deus se a palavra de Deus não estar em nós. Não há como ser adoradores de Deus se nós realmente não amarmos a Deus. Não é possível servir a Deus se eu não realmente conheço a sua palavra e obedeço a sua palavra. Porque Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração deve ser cheio com a palavra de Deus. A minha mente tem que ser cheia com a palavra de Deus. Para que eu possa, através da minha boca e da minha vida, adorar a Deus. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus que está às nossas mãos. Nós vivemos num país livre. Aqui no Brasil é livre o acesso à Bíblia. Você que mora em país onde você tem a liberdade, a Bíblia está ao seu alcance. Há países que são fechados para a Bíblia. Há países que a Bíblia é proibida. As pessoas são mortas por causa da Bíblia. Mas nosso país é livre. E nós não queremos que nosso país perca essa liberdade. Ou você quer? Eu não quero. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que Deus me dá. E eu não vou usar a liberdade para dar lugar à carne. Porque há muitas pessoas que, pelo fato de serem livres e terem acesso à Bíblia, e tem a Bíblia digital, a Bíblia comentada, a Bíblia assim, a Bíblia assado, tem 50 Bíblias em casa e não lê nenhuma. Com essa quarentena, com esse coronavírus, Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos para Ele e de voltarmos para a Sua palavra. Então eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor. Se você quer fazer parte de um curso bíblico, eu me disponho a te ajudar. Nós podemos estudar a Bíblia. Depois que passar essa quarentena, você que mora em Catanduva, eu estou à disposição. Você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Vamos montar, você que é da igreja, vamos montar uma classe de discipulado. Vamos estudar a Bíblia. Vamos ler a palavra intencionalmente. Pedir a Deus para tirar as escamas dos nossos olhos. Porque às vezes nós nos acomodamos somente com a explicação do pastor. E nós não temos tido aquela disposição e aquela intencionalidade de sermos assim profundos na palavra de Deus, de cavarmos por nós mesmos os tesouros revelados na palavra do Senhor. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Vamos pedir a Deus que nesse tempo nós possamos receber assim, então, da palavra de Deus, todos os benefícios que são resultantes dela. Oremos. Senhor Deus amado, nesta manhã nós refletimos sobre a revelação do Senhor. A revelação geral, que é a natureza, as obras criadas, que revelam que há um Criador. Agora, nós te louvamos também, porque o Senhor nos revelastes a Tua palavra, o
O Senhor nos destes a palavra do Senhor, que mostra quem o Senhor é e o que o Senhor quer de nós. Muito obrigado, Senhor, porque ao estudar a Tua palavra e conhecer o Senhor e conhecer o que o Senhor quer de nós, nós vamos tendo um conhecimento de nós mesmos e nós vamos vivendo uma vida, ó Deus, na medida que nós vamos obedecendo e crendo e praticando a Tua palavra, nós vamos sendo moldados de glória em glória pela palavra do Senhor. Assim, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra, Pai, os nossos entendimentos e que o Senhor nos leve, ó Deus, mais perto da Tua palavra e que o nosso coração possa ter, ó Deus, todas as recompensas em guardar a Tua palavra. Sobretudo a esperança de que o Senhor Jesus, Ele virá e Ele nos levará para estarmos na glória celestial. E Ele há de julgar vivos e mortos, e aqueles que têm a Cristo terão a vida, e têm a vida. Ó Deus, mas aqueles que não têm a Cristo, ó Deus, não têm a vida, porque Cristo é a vida. Ó Deus, que o Senhor venha trazer salvação nesse tempo, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre o nosso país, sobre essa geração desse tempo. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, e que o Senhor possa perdoar pecados, e que o Senhor possa salvar vidas, e trazer conversões e salvação para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, que o poder, que as consolações do Espírito Santo reine sobre vós e todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Quero cumprimentar a todos os nossos amados telespectadores e telespectadoras que sintonizaram aí a nossa página na internet. Cumprimento aí o Ulisses Cabral, cumprimento aí o Valtuir Fernandes, meu tio Valtuir, também a Maria Cristina, cumprimento a Valdéres Gonçalves, a Maria Isabel, Deus abençoe, Deus te abençoe, pastor, obrigado. Deus te abençoe também, Maria Isabel, também a Adriana Silva, a Cássia Cecília, bom dia, família da fé, obrigado, Cássia, pela sintonia, Deus abençoe vocês todos. O Marcelo Brito, bom dia a todos. A Fabiana Dudu, que também está com a gente, obrigado, Fabiana, Deus abençoe mais uma vez. A todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nessa transmissão. Cumprimento o Alberto Tamanini, que diz amém para a palavra de Deus. A Tereza Bernardes, também o reverendo Martins Arles, seja bem-vindo, reverendo Martins. Também o nosso querido Ulisses Cabral, graça e paz, aleluia, Ulisses, obrigado pela sintonia, Deus abençoe, meu irmão. Obrigado também a Tilda Mendonça, que está conosco, também a Diva Maria, obrigado também ao Wagner Vicente da Silva, o Cristo, que também adentrou aqui a nossa página e participa da nossa transmissão. Obrigado também a Maria Cristina, a Márcia Lenice, obrigado também a Catiúce Fernanda, obrigado a todos os nossos irmãos, o Marlone Alves, oi Marlone, obrigado pela audiência, o Fernando Silva, obrigado Hilda Casadori, graça e paz, obrigado a Kênia Batista, o Elimar Santos, o Marcelo Santos Machado, a Cleides Alves, obrigado a Enéas Guedes, obrigado Enéas Guedes pela sua presença, também a Thaís de Sena, obrigado Thaís pela sua sintonia, obrigado também a Larissa Kazuki, obrigado Larissa pela sua presença. A Kênia Batista pede oração pela sua mãe. Muito bem, Kênia, vamos orar sim pela nossa irmã, a sua mãe, em nome de Jesus. Também o João César Moraes, obrigado João César pela sintonia conosco. Obrigado a todos os nossos irmãos e irmãs pela presença aqui conosco. Nosso irmão Laurismário, nossa irmã Noemi. Obrigado a todos vocês. Irmãos amados, irmãs queridas, faça como a Kênia, coloque aí o seu pedido de oração, envie aí nas mensagens, no meu perfil no Facebook, e durante o dia nós estaremos orando, intercedendo por você. Coloque o nome da sua cidade, coloque o nome das pessoas que você gostaria que Deus alcançasse com salvação, coloque o nome da sua família, dos seus familiares, peça para que nós possamos, coloque o nome para que nós possamos orar, e eu peço para que você interceda também. Hoje às 18 horas nós vamos fazer uma corrente de oração não virtual, uma corrente de oração real.
Nós vamos reunir nossos familiares e nós vamos fazer uma corrente de oração pelos pedidos do dia e também por essa pandemia, pelos enfermos que estão com a Covid-19, e também nós vamos orar pela situação econômica. Há mais de 50 milhões de brasileiros que, se eles não trabalharem hoje, os seus filhos ficarão com fome. Há mais de 50 milhões de brasileiros que, se eles não trabalharem, eles serão despejados das suas casas. Eles não terão dinheiro para pagar o gás, para pagar a força. Mas também há necessidade de nós fazermos as nossas higienizações, aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que trabalham no grupo de risco. Nós temos que cuidar, nós temos que obedecer às leis sanitárias do nosso país e às leis sanitárias que são orientadas por todo o mundo. Que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. Que Deus dê capacidade a eles para que eles possam governar com toda sabedoria e com toda prudência. Nós não temos cor partidária, mas nós não somos apolíticos. Nós somos seres políticos e nós oramos pelas nossas autoridades e votamos naqueles candidatos que nós achamos que são os melhores. Na hora da escolha, nós não podemos votar naquele que é mais bonito, naquele que tem o melhor discurso. Não, nós temos que fazer uma leitura do passado desse homem, desta mulher, e ver se aquilo que ele fala tem alguma relação com aquilo que ele é e com quem que ele anda. Temos que ver muito bem isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para fazermos as melhores decisões, porque nós somos resultados das nossas escolhas. Aquilo que a gente escolhe, seremos escravos das consequências. Por isso nós precisamos crer em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos ouvir uma última canção. Eu quero tocar aqui um último cântico para o nosso enlevo espiritual, com desejo de que Deus nos fortaleça, nos renove as forças, nos encha com o Espírito Santo do Senhor, a cada dia mais, a cada dia. Então nós vamos entoar a Deus um cântico especial, cantado pelo o autor desse hino, o nosso monge agostiniano, nosso pastor reformador Martinho Lutero. E nós vamos cantar na versão da Igreja Presbiteriana do Alphaville, do nosso irmão Reverendo Hildo. Um abraço, Reverendo Hildo, toda a sua igreja. Deus abençoe grandemente. Vamos aqui então com Castelo Forte, Igreja Presbiteriana Alphaville, aqui em São Paulo. Acompanhar capital. O desenvolvimento do meu filho é uma das coisas... Enquanto nós preparamos aqui para projetarmos essa canção, você vai colocando o seu pedido de oração. Alguns irmãos já estão colocando os seus pedidos de oração. Já coloquem aí o nome da sua família, o nome dos seus filhos, as pessoas que você deseja realmente a salvação. Vamos orar, não é só você pedir para mim orar, é você fazer realmente a sua intercessão, a sua oração aí no seu lar, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos aqui com a Igreja Presbiteriana Alphaville, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais.
triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser rei. Amém, meus amados irmãos, amém, glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu todo o mal, nós podemos descansar no governo santo e soberano do nosso Senhor. Tenham um ótimo dia, mandem os seus pedidos de oração, coloquem aí o nome da sua família, o nome das pessoas que você ora por salvação. E às 18 horas nós faremos um momento de oração, uma corrente de oração. Muitas cidades nós estaremos orando pelo fim desta pandemia, orando pela salvação de muitas vidas nessa geração. E também pelo avivamento da igreja, pelo revestimento do poder sobre a igreja do Senhor. E às 15 horas eu volto para uma devocional da tarde, para um momento a sós com Deus e a sós com os irmãos. Deus abençoe, uma ótima manhã, um ótimo almoço. Deus fortaleça cada um de vocês. Fiquem na paz.